Esta conferência será gravada agora. Olá, pessoal. Professor Maurício Acorce, mais uma vez aqui de Curitiba, para o nosso último encontro, né, dessa nova fase do projeto do Instituto 3D em parceria com a Anatomage Brasil. E nesse último webinar, nós temos o prazer, né, de contar com a presença aqui de um amigo, de um grande amigo e um profissional de altíssimo nível, alguém que tem trabalhado comigo já há alguns anos e alguém que eu não posso mais deixar de ter, né, como amigo a gente vai ser sempre, mas eu não posso mais deixar de ter como parceiro aí, como profissional que me atende. A gente sempre brinca que precisa ter um médico de confiança, um advogado de confiança e um mecânico. Agora não, agora a gente precisa ter um profissional de informação da tecnologia da informação, né, Alexei, que chama? É isso aí. Então, eu queria apresentar para vocês o Alexei Colione. Alexei é engenheiro de software, né? Ele é mestre em tecnologia para a área de saúde, então, assim, é a pessoa perfeita para conversar com a gente sobre software, sobre hardware, e alguém que já conhece o Invivo, né? Ele não é cirurgião dentista, mas ele sabe muito de odontologia e também de neurologia, ele tem trabalhado muito também na área médica, né, com renderização de cérebro, né, Alexei, com softwares nessa área aí. E isso é muito legal, muito bacana. Então, o Alexei tem um conhecimento profundo sobre o tema, né, conhece o Vale do Silício, frequenta, e acho que a gente vai tirar muito proveito dele, até porque ele vai ser parceiro nosso no projeto, né, ele vai ficar responsável também por essa parte de TI aí e de suporte para os clientes, tanto para os clientes que estiverem em vivo, como também para do nosso grupo de mentoria. Então, o que a gente vai falar aqui hoje vai ser aprofundado depois no grupo. Porque não adianta a gente ter uma ferramenta, uma Ferrari, né, se não tem um bom instrutor, não adianta ter uma Ferrari se a gente não se tornar um bom piloto, se não utilizar o combustível correto, se não andar na pista certa. Então, o Invivo é uma Ferrari, mas ele sozinho não faz milagre, né? A gente precisa... E essa é a intenção da gente, do projeto aí da Anatomage no Brasil, é criar condições para que vocês tenham retorno do investimento aí e consigam utilizar a ferramenta de tal forma que vocês nunca mais vão querer deixar de usar. Essa é a ideia. Eu sei o que é isso, eu passo por isso todo dia. Se eu Invivo fechar, coisa que não vai acontecer, né? Eu estou morto, né? Se meu computador falhar, eu estou morto. Então, o que eu queria conversar com vocês sobre o programa hoje, né? O que nós vamos desenvolver hoje. A intenção é o seguinte: tem muita gente perguntando, Alexei, né? Nós temos aí esse feedback, né? De toda essa parte de contatos que a gente vem desenvolvendo aí dentro do projeto, nos grupos de WhatsApp. Eu acho que agora é o momento de você fazer parte dos grupos, né? Nós vamos convidar você para fazer parte dos grupos de WhatsApp. Legal. Então, tem vindo muita dúvida sobre o que é o Invivo. Na verdade, assim, né? O pessoal já sabe o que é Invivo, eu já mostrei muitos casos, eu já mostrei aplicações nas especialidades, né? O poder do software, né? O poder desse novo mundo de odontologia digital, ou de mundo digital que a gente está vivendo, eles já perceberam. O que eles estão querendo é entender um pouquinho a questão mais prática, né? Como é que a suíte do software é dividida, quais que são os módulos, o que cada um faz, tá? Quais que seriam esses serviços adicionais que a gente estava comentando aqui, né? A nuvem, o guide, os recursos de viewer, né? Porque uma coisa é a gente pegar, agora vamos falar da área de radiologia aí, né? O radiologista, ele faz a aquisição da imagem, do volume, né? Da tomografia, e aquilo, você sabe, conhece isso também, é um volume gigante de dados, né? E o software faz a mágica aí de transformar aquilo, no caso do Conibin, é um volume que ele transforma em cortes, né? E aí depois a gente reformata isso, renderiza isso no software, como em vivo, né? E junta esses cortes e faz um volume, e aí a gente vai fazer o quê? O pós-processamento desse volume de informações. E aí a gente faz isso
dependendo da necessidade, uma série de recursos que tem o programa. E a gente precisa compartilhar isso, né? Precisa compartilhar com o colega, precisa compartilhar com o cliente. Então, aí tem o lance dos viewers e da nuvem, né? Então, a ideia da gente hoje é fazer um exercício de como você sendo vamos dizer assim, um cliente em potencial do Invivo, né? Você sendo um radiologista, um ortodontista, e eu vou te apresentar a estrutura do programa, tá? Para você conhecer, para ilustrar o que eu estou falando, você já conhece, mas para ilustrar o que eu estou falando, e depois eu vou te fazer algumas perguntas, que eu acho que vão ser super importantes para quem está querendo começar a usar mesmo, né? Que são questões práticas, fundamentais para o negócio funcionar, senão a gente sempre esquece que às vezes o problema é aquela pecinha que fica atrás do monitor, né? E culpa quem? Culpa o programa, culpa... Você está dando risada porque você sabe o que eu estou falando. Eu sei bem o que é isso. É meu Então, dia a dia. É o teu dia a dia. Então, a gente tem que ajudar o cliente a criar condições para que ele tenha menos problema, né? Claro. Isso tem a ver com... É igual cozinhar. Você precisa conhecer os fundamentos básicos, né? Saber refogar, saber temperar, saber empanar. Depois você usa a tua criatividade. Mas se você não souber o básico, não adianta você usar o Invivo se você não tiver uma máquina legal. Não adianta você usar o Invivo se você não tiver uma conexão legal. Se você não tiver um backup legal. Então, são esses temas que a gente vai depois, no final, conversar. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. E aí, a gente está vendo aqui o meu... Isso aqui é muito incomum, né? Você conhece o meu desktop, você sabe que tem milhares de ícones, né? Eu tirei para a gente poder... Tirou, você escondeu, né? Porque o seu não é assim. Eu escondi para a gente deixar aqui o que é importante. Aqui tem um agregado aqui que eu converso para uma outra hora, que é o Maestro, né? Que também está no nosso portfólio. Mas aqui tá os ícones do Invivo, né? E aqui, vamos pegar aqui primeiro vamos começar com esta janela aqui, que é do Invivo. Então, o que vocês estão vendo, e que o Alexei está vendo, é a suíte completa do Invivo, tá? São todos os recursos que existem no módulo base, mais os 4 módulos adicionais. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes em cada ferramenta, porque eu já fiz isso, né? Isso já está cheio de vídeo aí no YouTube, nessa série, inclusive. Eu só quero falar mesmo da estrutura dele e para que fique claro. Então, vamos lá. O que é o módulo base? Tá? Isso que vocês estão vendo aqui é uma ferramenta do módulo base. Então, as reformatações multiplanares, todas essas possibilidades aqui de renderização, de cortes aqui. Então, tem inúmeros recursos aqui. Isso aqui é o dia a dia de pessoal que trabalha aí na radiologia, que são os cross-sections, tá? E fazer as medidas. Uma reconstrução coronal panorâmica, tá? Que a gente pode fazer aí e utilizar da forma que achar melhor. É possível fazer uma cefalometria convencional, para quem quiser fazer uma análise cefalométrica convencional por algum motivo. E aí a gente pode fazer medidas aqui, SNA, SNB. A ferramenta de implante, que é fantástica no caso do Invivo, né? Que a gente já mostrou aí, falou muito sobre os recursos do planejamento virtual de implantes, né? Aqui a gente está vendo a reconstrução do nervo, aqui um implante colocado. E aí a gente pode usar essa outra ferramenta aqui de restauração, a gente pode colocar, sobrepor um STL para saber o posicionamento mais adequado da coroa, desenhar essa coroa da forma que a gente quiser, inclusive exportar essa coroa em STL para uma fresagem. Isso tudo tem inúmeros recursos aqui que o pessoal da prótese, da dentística, domina, né? Aqui a área do pessoal da implanto também, uma série de recursos. Uma coisa que faz uma grande diferença no Invivo em relação a todos os outros programas aí disponíveis, né? Não os desmerecendo, mas isso aqui é uma menina dos olhos do Invivo, a parte de renderização aqui de reconstrução de vias aéreas, né? Dentro de uma escala de cores, né? A gente pode fazer o tal
Olha que legal, Alexei, o fly-through. Seria Uma tipo uma endoscopia aí. endoscopia, né? Muito bacana, né? Isso é importante para a gente ver essas áreas de estreitamento, como é que é a morfologia desse estreitamento. Isso é muito comum em paciente que vem para o consultório para tratar, botar aparelho e descobre que faz apneia, né? Que ronca e descobre que tem uma deficiência esquelética aqui de maxilimandíbula, às vezes, e o caso dele é tratar com cirurgia, né? Senão é só paliativo, senão é só CPAP. Tem um amigo meu que usa CPAP, inclusive. Eu sei, conheço bem isso aí. Aí tem a ferramenta de endo, e aí entra uma questão aqui interessante, porque eu vou abrir um outro caso, que é esse caso aqui, ó, onde a gente tem um outro FOV, um outro volume, tá? Então a indicação tem tudo a ver com na hora que você manda o caso, isso vocês radiologistas sabem melhor do que eu, recebe uma requisição de um colega e às vezes ele não sabe o que ele quer ver e também não sabe o volume que ele quer, porque é uma coisa que ainda está, né, um pouco incipiente. Então, se quer ver algum tipo de fratura, de canal acessório, tem que pedir um FOV específico, numa máquina específica, né? Por exemplo, aqui a gente está vendo uma tomo de alta resolução, né? E aí a gente seleciona, na ferramenta de endo aqui, a gente seleciona o dente, aí a gente consegue isolar esse dente, olha que bacana, Alexandre. E aí trabalhar isso em vários gradientes, medir ali o canal, o comprimento do canal, já ir adiantando a coisa para o endodontista. Olha que interessante, ó, a qualidade dessa imagem, Alexandre. Absorções que tem ali no ápice. Impressionante. É impressionante, né? A qualidade da imagem aí, né? Da renderização. Aí vamos voltar para o outro, que a gente estava falando então de ATM, que também é uma ferramenta super importante. Olha só que esse caso aqui é perfeito, né? Para a gente falar de posição e forma de côndilo. E aí a gente vê aqui em 3D, pode ver isso, mudar aqui a orientação e a gente vai ver aqui em 3D o plano sagital e aqui córtex coronais. Então esse côndilo está deslocado para todos os lados, né? Ele conseguiu ser campeão aqui, ele está fora de posição tridimensionalmente. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta fantástica, tá? Eu já falei que nós vamos explorar em outro webinar só ela, porque ela vale a pena. Mas a ideia é colocar um outro DICOM aqui, Alexei, para você ver mudanças, por exemplo, depois de uma cirurgia ortognática. Tá? Então, você sobrepõe 2 DICOMs. Uma superimposição de 2 DICOMs, é isso? Isso, exatamente. E aí, por exemplo, você vai ver mais também em cores, né? Cada um com uma cor, o que mudou. Tá? Por exemplo, uma paciente que tem apneia, que vai usar um aparelho. Então, a gente faz a tomo sem o aparelho e com o aparelho vê o que aumenta a via respiratória. Né? Legal. Então, tudo isso que a gente está mostrando... A qualidade do tratamento para o paciente é melhorado, né? Sim, porque aí você sabe o que fazer, né? Você tem muito mais segurança para tomar a decisão terapêutica. Eu falo que o em vivo eu não posso ficar sem o em vivo exatamente por causa disso, porque ele me ajuda muito nesse processo de tomada de decisão terapêutica. Então vamos imaginar que a gente gostou dessa imagem. Agora vamos falar mais especificamente para o pessoal da radiologia e para você entender também, Alex, um momento de transição que a gente está vivendo. Olha só que interessante o que eu vou fazer aqui. Gostei dessa imagem, tá? Eu venho aqui e vou capturar ela para a galeria. Tá? Então, o em vivo tem uma galeria aqui, e tudo que eu gostar, eu jogo para essa galeria. Tá? É um print screen, vira um JPEG aqui. Tá? E aí, daqui eu pulei de propósito o modelo, depois eu vou voltar. Tá? Da galeria, que vira um JPEG, como é que eu compartilho, então, todo esse processamento, né, esse pós-processamento de DICOM, que a gente chama, para o meu cliente? Uma das opções é usar, aí sim já é um módulo adicional, né? Então a gente vê aqui, ó, os módulos adicionais que tem o envio, Report, MD Studio, 3DA e o Stitching. Okay? Então aqui falando do Report, o que é o Report? É um canvas aqui, né? Uma folha que eu posso colocar em retrato ou paisagem, e eu vou puxar tudo que eu fiz para cá e
transformar isso num template, né? Numa página para impressão. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma imagem aqui, e eu posso achar essa imagem aqui da galeria. E aqui está aquela imagem. Ou eu posso puxar direto lá do volume, que eu já brinquei bastante. Volume. Então, está aqui. Aí eu volto lá para o volume, Alexei, eu mexo, o report já mudou. Legal. Legal, né? Na verdade, assim, isso a gente cria um template, né? Por exemplo, ó, eu já tenho aqui um template salvo. Né? E aí ele já vai com o nome, com a logo que eu quiser. E aí eu vou botando as imagens e eu automatizo isso, né? Quando eu já fizer as imagens, elas vão direto depois para o template a hora que eu clicar. Tá? Mas só para ilustrar. Então, aqui, array. Aqui o array, que é o que está lá. Beleza. O que eu estou querendo dizer com isso? Mudou de novo. Que eu vou ter que pegar, montar esses templates e fazer o quê? Imprimir. Tá? Eu vou transformar um exame de altíssimo nível, com volume inimaginável de informação, e transformar numa folha impressa. Tá? Você acha que eu estou limitando o exame ou não? Eu acho que não. Não. Por que limitando? Por quê? Porque eu estou pegando um monte de informação do volume. Está resumindo ele, né? Então, mas assim, eu estou pegando uma quantidade imensa de informações e estou deixando ela de forma estática e totalmente limitada numa folha. É isso que eu estou querendo dizer. Não sei se está ficando claro para você. Tá sim. Né? Ou seja, o profissional... A palavra limitando eu entendi errado aí, no caso. Então, sim, entendi. O que eu quero dizer é o seguinte, você restringe a informação. Tá? Claro que o bom senso diz que a ferramenta é importante, senão ela não existiria. Porque você vai colocar ali o que é essencial, atendendo a demanda do cliente. Né? Ele perguntou se tem fratura. Então, tem fratura. O importante, na verdade, o que é? É o diagnóstico. Certo? Uhum. Na radiologia é o diagnóstico. Então, o radiologista, o que ele faz? Ele vai enxergar se tem a fratura, ele vai fazer um laudo e ele tem que mostrar aquela fratura. Tá? E ele faz isso organizando isso no template. Só que, assim, quando ele faz isso, ele deixa de lado o resto das informações que ficam lá. Tá? E que poderiam também ser exploradas. Esse é o ponto. O segundo ponto é a questão da logística de ter que imprimir e mandar isso impresso para o cliente. Por que eles fazem? Você acha que os radiologistas gostam de fazer isso? Eles não gostam. Não, por quê? Porque dá trabalho, custo. Logística. Quem que quer isso? Cliente. Nós, né? Por exemplo, vamos colocar agora no papel do cliente. O cliente é que quer... vamos botar para uma tela mais bonita aqui. O cliente que quer o negocinho já mastigadinho e muitas vezes o pessoal que não tem acesso a computador, por que parece que tem muita gente que não tem nem computador no consultório. Então, nós estamos nesse momento de transição, de mudança, né? De um mindset analógico, que é aquele texto que você leu, para um mindset, uma mentalidade digital. Então, o conceito do report, o conceito de criar o template e tal, a gente pode começar a aprimorar isso e começar a jogar isso tudo para a galeria. Tá? E aqui na galeria, eu vou compartilhar essas informações no Viewer. Tá? Esse aqui é um Viewer que todo mundo pode ter acesso, com bastante recurso, inclusive. Né? Tem aqui aqueles mesmos planos de formatações multiplanares que tem na versão full estão aqui. Os cross-sections estão aqui. Isso aqui é de um outro caso, mas é só para o pessoal ver o que o Viewer oferece. Eu posso fazer medida. E todas aquelas imagens que estiverem na galeria vão vir automaticamente para cá. Entendeu? Então, em vez de imprimir, conhece essa figura, não?
em vez de imprimir, manda o digital, né? Ainda que seja um JPEG, mas aqui tudo vai estar aqui. Toda a parte que interessa da versão full do caso, vias aéreas, ATM, a construção coronal panorâmica, enfim, o que vai estar lá no viewer. E, além disso, também dá para usar a nuvem. E aí a gente tem um viewer baseado... Deixa ele abrir de volta aqui. Um viewer baseado na web. Estava aberto, mas ele caiu. Ou seja, a gente vai ter todas essas informações sem nem precisar baixar o viewer se a gente quiser. É que o viewer tem mais recursos. Uhum. Bom, vamos voltar agora para cá. A gente já está encaminhando aqui as coisas. O que é o modelo? Tá? Eu falei que tinha pulado de propósito. E aí vai faltar esses 3 módulos aqui para a gente falar. O modelo, ele tem a ver com o conceito de paciente virtual, que você também conhece. E isso tem a ver com sobreposição de diferentes arquivos volumétricos, enfim, ou de superfície, né? Mas que seriam arquivos que têm... Me ajuda aí, o que seriam, quando a gente quer dizer que um arquivo tem a ver com computação gráfica, né? Na verdade, cada tipo de imagem, né, gera um arquivo diferente. Uma tomografia gera um arquivo do tipo DICOM, uma volumetria, uma renderização tridimensional pode gerar um STL, pode gerar um OBJ, né, e tudo isso vai ser colocado junto, sobreposto, no mesmo exame, né? Exatamente. E aí você trabalha com isso também, né? Com foto 3D, com escaneamento de face. Aqui a gente está vendo uma foto 3D. Essa foto não é um OBJ, ela foi feita a partir de uma foto convencional. E aonde que eu faço isso? Eu faço aqui no 3DA, nesse outro módulo. Tá? Então eu venho aqui no 3DA. A partir de uma imagem bidimensional, né? Uma imagem plana. Isso, a imagem plana. Esse é o método chamado 2D mapping, né? O wraparound. Quando a gente pegasse a foto, a foto convencional, vou pegar aqui uma folha e esticasse ela no volume, né? Existe técnica para fazer isso, é um mapeamento. Né? E aqui, então eu consigo fazer isso. Aqui na ferramenta aqui de implante e restauração, eu consigo sobrepor o STL. Então, no modelo, nós temos tudo ao mesmo tempo. Nós temos o STL, nós temos o DICOM, que é toda a morfologia aqui, né, craniofacial, e a foto 3D. E, além disso, aqui a gente está vendo também o quê? Tudo que eu fiz lá no implante. As coroas, os implantes. Deixa eu mudar aqui para essa... Aqui, ó, os implantes aqui, ó. Se eu tirar a pele, né, a gente começa a ver aqui. E aí tem uma coisa muito interessante, que é a possibilidade de eu fazer cortes em cima desse volume, e aí eu começo a ver aqui coisas do arco da velha, né? Ou seja, eu começo a associar a posição desse côndilo à posição dos dentes, da oclusão, contatos prematuros, né? Fulcro aqui da região do terceiro molar. E aí, por aí vai. Tá? Então, esse é o modelo. O 3DA, então, para o pessoal conhecer, é a ferramenta que faz a cefalometria 3D, né? Análise cefalométrica 3D. Eu posso aqui, então, ligar aqui as referências, os planos, as linhas, as medidas. Né? Então, tem muita informação aqui, às vezes até demais. Né? Tem que filtrar isso. E eu posso aí fazer uma coisa muito legal, que é um planejamento cirúrgico para ortognática. Olha o nível de renderização aqui, de computação gráfica, Alexei. O que você acha disso? E rápido, né? É rápido e olha que interessante. Eu mexo aqui na parte esquelética, ele altera o perfil, a face. Tá? Então é isso. Então a gente fez isso tudo. A gente pode compartilhar isso com o viewer, pode compartilhar isso com a nuvem. Aqui está, né, aquele caso aqui na nuvem que estava abrindo. Tá? Isso aqui a gente usa direto aqui da nuvem, baixa isso aqui em tempo real, sem precisar baixar o viewer. E se quiser ter o viewer, está aqui o viewer. O viewer, na verdade, ele tem um pouco mais de recurso, né, para fazer medida, etc. Então, o que faltou aqui, que eu acho que é importante, legal o pessoal ver,
as últimas 2 ferramentas e um serviço que a Anatomagem presta. O Medical Design Studio, esse aqui que você vai gostar de ver, Alexei. Esse é o que faz a modelagem 3D. Tá? Para a gente segmentar alguma peça aqui e imprimir, adaptar criar alguma peça cirúrgica, alguma coisa aqui que possa ser usado por exemplo, uma fratura, uma falta. O paciente sofre uma fratura grave, pede uma parte aqui, né, do esqueleto aqui, né, enfim, do crânio, do zigomático, da maxila. A gente consegue, se ele tiver um atomo, melhor ainda, se ele não tiver, a gente consegue, com o atomo atual, desenhar alguma coisa aqui para se adaptar depois, desenvolver alguma coisa hoje já está começando a ficar comum impressão em metal, né, algum tipo de prótese aí, né, além de uma série de outros recursos. Então, o MD Studio é isso. Eu falei aqui, eu fiz um resumo do resumo, né, porque tem muito mais coisa do que eu estou falando. E, finalmente, o Stitch, que ele faz o quê? Stitch em inglês é sutura. Isso é muito legal para quem tem tomógrafo de FOV pequeno. Tá? O que o Stitching faz? Ele pega 2 fatias, 2 volumes e funde e sutura. Tá? Então, ele aumenta, como se ele tivesse aumentado o FOV. A última coisa que falta falar, rapidinho, é esse serviço aqui de Anatomodel. Tá? Vocês estão vendo aqui o paciente virtual, aqui sou eu. Né? Isso é um serviço que a Anatomagem presta. E o que a gente consegue fazer com isso aqui... Opa, deixa eu tirar essa segunda foto. Simular algumas alternativas de tratamento. Eles fizeram aqui uma segmentação das bases, das coroas, fizeram a sobreposição do Daikon, Alexei. Então, o Daikon aqui é a coroa aqui é o STL sobre o Daikon. Se eu quiser ver o Daikon, está aqui. Tá? Ele está mais borradinho, ó. Tá? Deixa eu só mudar aqui para você entender melhor o que eu estou falando. Bom, isso, ó, tá vendo o Daikon, como é que ele é? Ele tem muito artefato. Ele tem um pouco menos de resolução também, né? Bem menos, na verdade. E aqui o STL. E aí eu posso, inclusive, deixar isso aqui mais opaco e ver ali a base esquelética, né? A lâmina óssea aqui, a parede óssea. E aqui a coroa, e olha que show. Opa, errei aqui. Eu posso fazer setup, posso mexer. Isso aqui é um serviço, e esse viewer é grátis. Então, o cliente pode ter isso tudo, tá? Desde que a Anatomagem tenha processado esse Daikon. Então, vamos lá. Eu vou parar de compartilhar minha tela. E vou agora fazer algumas perguntas que eu acho que são interessantes aí para o pessoal entender. Assim, disso tudo, se coloca no lugar de um cirurgião dentista, de um radiologista, de um ortodontista. O que você viu aí? Você gostou do que você viu? É muito legal. Eu vejo de fora, né? Apesar de estar muito envolvido com outros softwares além da Anatomagem, né? Do Invivo, eu trabalho com vários outros softwares e eu vejo assim uma qualidade de renderização muito boa, uma velocidade na operação do software, né, que é difícil de encontrar. Leve, né? Você que montou essa máquina aqui. Isso. E a qualidade também, e também a facilidade, né? Já está tudo separadinho, bonitinho, você seguir os passos que já estão ali meio desenhados, né? Para poder chegar no resultado que você quer, coisa que não tem nos outros softwares, né? Pelo menos nos que eu costumo trabalhar, e tudo muito mais complicado, né? Isso eu vejo que é fantástico. E principalmente quem sai ganhando com isso, além do dentista, do radiologista, é o paciente, né, Maurício? Porque você acaba enxergando coisas que seriam inimagináveis antes.
o grande beneficiário, sem dúvida. Né? Que é o nosso objetivo, o nosso motivo da nossa profissão, né? Se a gente tem que trabalhar para o cliente. Deixa eu te fazer algumas perguntas que eu acho que são interessantes e fundamentais aí para nós, para o projeto. Imagina que aliás, eu estou passando por isso nesse momento, né? A gente vai trocar a minha máquina. Tô com as peças aqui. Nós vamos trocar a máquina. Então, para quem está querendo começar, o que você, a gente comentou aqui de falar sobre hardware, conexão e backup, né? E da importância de um profissional de TI, né? Não adianta querer fazer as coisas sozinho. Fala um pouquinho disso aí para gente, começando pelo hardware. O que você acha que é importante um programa? Antes disso, Maurício, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Ontem eu estava atendendo um cliente meu, uma pessoa muito inteligente, fantástico, um profissional incrível. Mas ele me trouxe um computador de 2008 que ele precisava para poder fazer renderização tridimensional e queria que o negócio funcionasse. Not gonna happen. Então, assim, a gente tem que parar de enxergar o computador como do jeito que a gente enxergava 20 anos atrás, principalmente o dentista, que se ele, naquela época, ele pensava assim, se eu gostasse de computador, eu ia fazer engenharia da computação, não ia fazer odontologia, né? Só que isso acabou. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Então, para você ser um bom dentista hoje, você precisa dominar as técnicas de tecnologia da informação. Isso aí. Porque senão quem vai sair perdendo é o seu paciente. E como você disse, a função de vocês existirem é ajudar o paciente, né? Então, acho que começar a enxergar o computador como uma ferramenta, assim como é uma broca de um dentista, que se tiver gasta, vai acabar trazendo um problema para o paciente. Não vai resolver. Sensacional a sua comparação, mas exatamente isso. É exatamente isso. Só então, isso é quem usa a broca, viu? Por isso que a tua comparação foi perfeita. Então, se o cara não enxergar isso, ele vai estar cometendo um grande erro. Vai sofrer, vai fazer o paciente sofrer. E a gente vai falar mal, né? Porque o resultado não vai ser aquém do que deveria ser, né? Então, tendo isso na cabeça, então enxergando que o computador o computador, o scanner, né, intraoral, o scanner de bancada, são ferramentas que o dentista tem que ter hoje. Tomógrafo, para poder fazer o diagnóstico correto e o tratamento do caso, né? Na parte do computador, o computador é uma coisa já bem antiga, já, né? Nós estamos falando aí da década de 40 já, só que mais recentemente o computador conseguiu se desenvolver de uma maneira exponencial, né? De uma maneira muito interessante, muito legal até. Eu que gosto dessa área, apesar de já viver com isso há 30 anos, ainda assim eu fico impressionado, né? A cada dia com novidade, né? Exatamente, e a qualidade, né? Então, antes um computador custava milhões de dólares, hoje você compra um computador na base de, sei lá, $1.000, né? 700, 800, depende do uso do computador. Então, já é uma coisa que serve para todo mundo, né? E que todo mundo deveria usar. Quando a gente fala de computador, assim como qualquer outra área, existem componentes de boa qualidade e componentes de baixa qualidade, tá? Geralmente, os componentes de baixa qualidade são componentes mais baratos, né? São componentes que, pela qualidade, não existe mágica. Exatamente. Esse almoço grátis. E outra, não é o tipo da máquina, a máquina é uma coisa muito específica para a finalidade que ela se destina. Sim, então, por exatamente. Não é um computador de supermercado que você precisa para fazer um diagnóstico de última geração num paciente, né?
nada contra o computador de supermercado, mas não é, aquela máquina não é adequada. É a mesma coisa de você pegar, você precisa carregar madeira na tua fazenda e pegar sei lá, um Honda Civic para poder carregar madeira na fazenda. É uma caminhonete, você precisa de uma caminhonete, você não precisa de um Honda Civic, né? Então tem que saber, isso é a principal parte. Aí tem, mesmo componentes de boa qualidade, existem níveis de valor, de preço, né? Então, falando, por exemplo, da Intel, desculpa, pode falar. Não, só para um detalhe que eu acho que para ilustrar o que você está falando. Aí tem os níveis mais específicos, né? Beleza, vamos usar para computação gráfica, para renderizar. Então, é diferente também você usar para o em vivo, que tem um nível de sofisticação e precisa de uma máquina, mas de uma máquina para fazer um filme da Pixar lá, aquelas animações. Aí é também outro nível. Sim. Né? Para você ter uma ideia, tem placas de vídeo aí que custam 80, 100 mil reais. Uma placa né? de vídeo. Uma placa de vídeo só, não estamos falando nem do computador inteiro. Então, tem o computador novo da Apple mesmo, está sendo vendido aqui no Brasil, o top de linha, por quase 500 mil reais. Nossa, sério? Não sei. Quem compra são exatamente estúdios de renderização, Pixar, esse tipo de empresas assim que vão precisar de uma máquina dessa, né? Não que não dê para usar uma máquina dessa na odontologia, tá? Um detalhe super importante que eu esqueci de falar. O eVivo tem uma qualidade muito legal que ele roda em Mac. Você tem aí para teste e eu, para quem não sabia, vou apresentar aqui uma das maiores autoridades em Mac aí na Apple do Brasil. Tá? O Alexei, ele é um aficionado e conhece muito. Mas vamos lá. Tem duas fases da minha vida, uma antes do Mac e outra depois do Mac. Você sabe que eu sou meio... Eu tenho um pezinho em cada lugar, né? Um pé no PC, um pé você ainda tá você gosta de sofrer um pouco, né? Mas deixa cuidar, né? Aquele pescador que bota um pé em cada canoa morre afogado. Acaba caindo. Bom, então quando a gente fala dessa área de vocês, até ouvi de um cliente essa semana passada, ele falou: eu não preciso de muita coisa, eu só preciso de um computador para o meu filho jogar, só. Só que o jogo é uma das coisas que mais exige de computador, né? Um dos computadores mais caros que tem é para jogo. Né? Exatamente porque o volume de renderização, o volume de dados que ele precisa tratar em tempo real é muito grande. Né? Então, ele precisa ter uma potência acima do normal. Enfim, aí então, quando a gente fala de um computador, a gente tem que separar isso. Um computador é composto de várias peças, né? De vários pedaços, vamos dizer assim, vários componentes. Eu diria assim que em torno de 6 componentes, tá? O processador, a memória, a placa-mãe, o HD, a fonte de alimentação e a placa de vídeo, que pode ou não estar presente num computador, tá? Por que eu digo isso? Porque se você usa só para editar um texto, receber e-mail, navegar na internet, não necessariamente você precisa ter uma placa de vídeo dedicada para o seu computador, tá? Quando a gente fala no em vivo, nesse tipo de coisa, aí sim, aí é necessário uma placa. Eu já vou explicar um pouco melhor cada uma desses componentes, né? Então, o processador, o início de tudo é o processador. Eu até tenho um aqui, está dentro de uma caixinha aqui. Legal. Tá? Isso aqui é um i7. Esse é o seu processador, Maurício. Eu estava testando ele, até tirei aqui para poder mostrar para tudo. Então, isso aqui é um processador, tá? É um i7, essa é a parte de baixo dele. A gente não pode tocar nessa área por causa de descarga eletrostática, você pode queimar a peça, né? Tá? Então, é uma peça bem delicada. E é uma das peças dos componentes mais caros do computador, tá? Vamos chamar de como se fosse um cérebro. Na verdade, ele é que faz todas as operações matemáticas do computador. O computador, na verdade, é matemática pura, né, Maurício? Todos os softwares são matemática. Então, e é aqui que é feito esse processamento, tá?
Isso aqui pode ser na Intel, pode ser um i3, um i5, um i7, um i9, a minha máquina é um i9. Tudo isso vai depender do uso da máquina, tá? Claro que o preço é assim, i3, $100, i5, $200, i7, $350, i9, 500, 1.000, $1.500, tá? Então o preço começa a subir exponencialmente, né? Então vai depender do uso do equipamento. Depois disso, temos as memórias, que a memória, a gente imagina o seguinte, enquanto o processador faz o processamento dos dados, a memória está ali para ajudar ele com um espaço de armazenamento. Tá? Imagine como se fosse uma mesa sua, então você está a sua mesa do escritório e você tem ali vários documentos, vários papéis em cima dessa mesa, você está trabalhando com todos eles, estão todos espalhados ali na sua mesa para facilitar o teu trabalho. Quando você precisa pegar alguma coisa, você vai lá e pega, deixa num lado e assim por diante, tá? Então, a memória, aqui eu estou com uma memória de notebook, vou mostrar para vocês, uma memória pequena, né? A de um computador é um pouco maior, mas a diferença não tem, na verdade, tá? É tudo igual, só o tamanho mesmo que muda. Então, a memória é responsável por estar fazendo esse trabalho enquanto o processador está processando. Quanto mais memória você tem, imagine você que você tem mais espaço na sua mesa, é uma mesa maior. Uma mesinha pequena, você não consegue manter muita coisa ali. Tirar uma coisa para pôr outra. Né? Exatamente. Então, acaba demorando o processamento. E hoje em dia a gente está falando aí que as memórias são peças, é um componente barato do computador, tá? Então, hoje em dia, 8 GB, 16 GB, a minha máquina está com 42 GB. Eu acho que é um equipamento que é barato pelo benefício dele, tá? Uma das peças baratas do computador. A placa-mãe, que é a placa onde tudo isso é colocado, tá? Onde todas as peças são encaixadas. Eu estou com uma plaquinha, isso aqui é uma placa-mãe também, tá? Só que é uma placa-mãe de um microcomputador pequeno. A diferença de um computador comum é o tamanho, tá? Mas aqui você pode ver, aqui dentro tem um processador, aqui tem um chip de vídeo, um processador de vídeo, e assim por diante, tá? Aqui eu tenho memória, é tudo igual, só respeitando o tamanho, né, e tipos de encaixe, tá? Além disso, nós temos uma peça que é muito importante para o computador, que é o HD, que faz o armazenamento físico dos dados, tá? Então, enquanto a memória é um componente que ele precisa estar alimentado para manter os dados, tá? Ele precisa ter alimentação. Então, você desligou o computador, a memória perde os dados. Ela é volátil, seria isso? Exatamente, ela é volátil. Então, ela precisa estar alimentada para manter os dados nela. Enquanto a memória é assim, o HD também armazena esses dados, mas ele é não volátil, ele não é volátil. Então, ele não precisa estar sendo alimentado para armazenar. Então, eu sempre costumo falar explicar para os alunos que enquanto a memória é a mesa que você está trabalhando, o HD é o armário que você vai pegar, depois que você acabar o seu trabalho, você vai pegar toda essa papelada e vai guardar no armário. Tá? Então, se você tem um HD lento, é como se o armário estivesse longe. Então, você tem que levantar da tua mesa, ir lá no armário do outro lado da sala, pegar as coisas, trazer para cá, trabalhar com aquilo, levar para lá para armazenar. Isso tem uma distância maior, né? Vai causar um tempo maior. Se você tem um HD mais rápido, um SSD, não tenho nenhum aqui. Tem um aqui, ó. Isso aqui é um HD, tá? Essa é a peça, esse é um HD comum. Aqui dentro tem um disco que gira, nesse caso aqui a 5.400 RPM, tá? Então esse disco ele fica girando e tem uma cabeça que vai lendo os dados que estão aqui dentro. Isso aqui, se cair, ele estraga, é uma peça que é muito sensível, não pode bater, não pode deixar no sol, esse tipo de coisa. Mas é ali que é feito o armazenamento. Então, se você tem um HD mais rápido, por exemplo, um SSD, que não tem esse disco, ele é só uma memória não volátil, então é como se o armário estivesse pertinho de você, você só puxasse os dados que você quer
a coisa acaba ficando muito mais rápida, tá? Tá dando para entender aí, Maurício? Tá, com certeza. Tá bem legal, tá bem didático. Então. E aí você não falou ainda da estrela, né? Do quê? A estrela para rodar o em vivo, qual que é a estrela? Você ainda não falou da... Não, calma, vamos lá. Então, para alimentar tudo isso, é que nem o corpo humano. O corpo humano precisa de alimentação. Se essa tua comida for só fritura e carne de porco gorda, você vai se complicar, né? Então, você precisa dar uma alimentação de qualidade para o teu corpo. A mesma coisa acontece com o computador, tá? Você precisa... Existem fontes de alimentação, que é quem dá energia para tudo isso trabalhar, né? Que custam R$30. Olha só, Maurício. Tem fontes de R$30 e tem fontes de R$1.500, R$2.000, ou até mais. Tá? Será que tem diferença entre uma fonte de 30 e uma fonte de R$800? Claro que tem. Claro. Tá? E não adianta também você investir um dinheiro numa super máquina e alimentar ela com uma porcaria, com uma comida de péssima qualidade. Né? Então, a fonte é uma das peças principais, mesmo porque uma fonte errada, mal dimensionada, vai trazer um monte de problema para você. O computador começa a não funcionar direito, e a tela azul, e trava, e o negócio está funcionando, de repente ele apaga, ou seja, ele vai te deixar mais nervoso do que qualquer outra peça, tá? Porque depende dessa alimentação de boa qualidade para funcionar tudo. Né? Legal. E, por último, nós temos a placa de vídeo. Por que usar? Por que usar uma placa de vídeo? Tá? O processador pode fazer o trabalho da placa de vídeo, certo? Porém, ele tem que parar outras coisas para poder fazer o trabalho da placa de vídeo. Então, ele faz uma coisa, a gente não vê, mas ele faz uma coisa, para e faz outra. Para, faz uma coisa, para, faz outra, para. E ele fica fazendo isso. Claro que você não vai chegar um momento que você vai cair a performance, né? Então, para que isso fosse resolvido, surgiu a placa de vídeo. E a placa de vídeo é um outro processador, tá? Ela tem uma placa própria, uma placa lógica dela, com um processador que é específico para vídeo, para renderizar a imagem e lidar com os dados. A diferença é que, enquanto o processador você tem ali 4, 8, 12 núcleos, 16 núcleos de processamento, numa placa de vídeo top de linha hoje, você vai ter 1024, 2048 processamentos em paralelo. Existem tecnologias, CUDA-Core e outras tecnologias, né, de outras fabricantes, que fazem esse processamento em paralelo. Então, enquanto o processador vai fazer isso com 4, 8 núcleos, uma placa de vídeo vai fazer com 1024 núcleos, 2048 núcleos. Então, é um absurdo a diferença de performance. Claro que para tudo isso funcionar, tudo isso é muito bonito, mas para tudo isso funcionar, o software tem que ser capaz de lidar com esse processamento em paralelo. Tá? Existem softwares que não são capazes de lidar com esse processamento. O NVivo é capaz, por isso eu acho que é uma das coisas que deixa ele rápido do jeito que ele é. Tá? Porque ele consegue lidar com isso. Uma questão técnica específica que até nem eu sabia. Interessante. E isso aqui é uma placa de vídeo. É a sua, Maurício. O tamanho. Olha só. Você tem uma ideia, a minha mão, né, e o tamanho da placa de vídeo. Ela tem até uma ventilação dela. Ela tem duas, né? Duas ventilações. Pode ser duas, três, depende da placa. Sim, ela precisa disso. E olha o tamanho do radiador. Ó. Isso aqui é um radiador de calor, ó, que pega todo aqui. Legal. Para poder dissipar o calor que gera. Isso aqui gera um calor muito grande. Então, para poder... E o calor é um dos principais inimigos do computador, tá? Então, para poder dissipar esse calor todo, você precisa de um radiador e de cooler. Calor, né? E poeira, né? Poeira é outra coisa, né? É que poeira não deveria existir no computador. As pessoas deveriam... proteger o computador. E, além de proteger, fazer manutenção preventiva, que ninguém faz. O cara deixa para mandar o computador para fazer a manutenção corretiva das coisas, né? Aí o cara para, aí ele chega para mim e fala assim, Maurício,
Alexei, você consegue para hoje? Porque eu não posso ficar sem. Pra gente, isso aí é o cara que deixa pra última hora para deixar o dente doendo pra caramba. Uhum. No domingo à noite ele diz, doutor, pelo amor de Deus, você entende que eu não Ou no aguento. carnaval, antes do carnaval, cara, eu Esse dente preciso não começou a viajar. doer assim do nada, né? É, É prevenção. É prevenção. exatamente. Então, e outra coisa também, Maurício, nessa área, até falo isso, as pessoas acham que você quer ganhar dinheiro e tal, mas não é. Você vai entender. Quem tem um, não tem nenhum. Se a tua vida depende disso, um só não basta, cara. Né? Porque eu tenho dois, é verdade. Você tem dois, eu tenho dois aqui. Inclusive os dois com em vivo. Eu não posso ficar sem. Então, porque se você não pode ficar sem, você tem que ter dois. Ou pelo menos tem que ter um meia boca para você poder tocar o negócio. Porque por mais rápido... Eu não trabalho. Sem o em vivo eu não trabalho hoje. Pois é. Eu, por mais rápido que eu consiga trabalhar para arrumar um equipamento, por exemplo, vai demorar 2, 3, 4 horas. Às vezes 1 dia, 2, se não tiver a peça. Pega um Mac, por exemplo, que a gente tem que trazer uma placa lógica, pode demorar uma semana a mais. Às vezes a Apple demora 1 mês para mandar a peça, se vier de fora essa peça e eles não tiverem em estoque, entendeu? Então, aí o cara fala, não, mas vai ficar 1 mês sem computador? Vai, infelizmente. Vai. Ou compra um novo, né? Infelizmente vai. O que eu queria te perguntar, que eu acho que é super importante, essa tua aula de hardware aí foi sensacional, tá? Parabéns. Bom. Na verdade. A gente tem, então, um software show de bola, a gente tem uma máquina show de bola, e aí tem algumas coisas que a gente também precisa levar em consideração em todo esse processo. Uma delas hoje não dá para viver sem uma conexão de alta velocidade, né? Alguma consideração em relação a isso? E aí tem a ver também com backup. Queria que você fizesse uma rápida consideração sobre isso aí. Tá, vamos falar um pouco. Então, isso é uma coisa. Com relação à internet, à conexão, existe muita enganação nessa área, sabe, Maurício? As companhias, elas acabam enrolando. Por exemplo, eu tenho a minha internet é de 50 mega de velocidade, tá? De download. Só que eles não falam para você que é 1 de upload, às vezes, tá? Internet via ótica já é melhor nesse sentido, né? Isso, fibra ótica que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho 300 de download e 300 de upload. Então, aí sim você tem uma internet, porque eu uso isso, eu preciso, claro, né? Questão de... Para mim é questão de uso. Mas para que serve? Qual que é a diferença entre download e upload? O download é tudo aquilo que vai vir para o seu computador, da World Wide Web para o seu computador. E o upload é tudo aquilo que você vai mandar do seu computador para a internet. Né? Então, claro que o que a gente mais usa é o download, mas a gente vai precisar de upload. Por exemplo, o vídeo que nós estamos fazendo está subindo. E a nuvem que a gente mostrou da Natomagem ali, né, Cláudio? Você está o tempo todo mandando e baixando, subindo e baixando. E o que eu vejo bastante é que, às vezes, o cliente, deve ter isso na área de vocês também, é que, às vezes, o cliente não consegue enxergar isso. Ele fala, eu comprei um software excelente, eu comprei uma máquina fenomenal, mas não está funcionando. Mas como assim não está funcionando? Não, está lento para mandar o e-mail. Claro que está lento para mandar o e-mail, porque a tua internet é de 1 mega. Não tem nada a ver com o software nem com a máquina, né? Tem a ver Exatamente. Então, e eu gosto do Mac, voltando um pouquinho, eu gosto do Mac exatamente por causa disso. O Mac não funciona meia boca, tá? Ou ele funciona ou ele não funciona. Já o Windows, ele funciona mesmo estando meia boca. Como é que você gosta de chamar o Windows? O Windows. Já o Windows, ele funciona sempre, tá? Ele funciona mesmo que esteja meia boca. E isso é um problema, porque você nunca sabe aonde está o real problema do negócio. Onde que está o problema, né? É o computador? É a internet? Aí a questão de fazer o diagnóstico é mais difícil, né? Muito mais difícil. E o cliente não enxerga isso. É sempre culpa da máquina, ou minha, ou... É bem impressionante isso. Até você explicar para o cara que... Enfim, isso faz parte. E o backup?
Então, esse é um outro problema. Seríssimo, né? Seríssimo. Tem gente que se mata se perder tudo que tiver no computador hoje, o cara se mata. Então, Maurício, eu atendo, em média, 2 a 3 pessoas por semana, tá? Que perderam alguma coisa, deu problema no HD, deu problema na máquina e o cara não tem cópia disso, tá? Toda semana, pelo menos 2, no mínimo 2. E é sempre a mesma conversinha. O cara chega para mim e fala assim, Alexei, não liga mais. Daí eu pergunto, você tem backup? Sabe qual é a resposta dele? Hã? O que é isso? Eu nem sei o que é isso, eu não sei como é que faz. Bom, aí, como é que você pode me ajudar? Eu não posso te ajudar. Infelizmente, eu vou tentar recuperar, se der para recuperar. 60%, 70% das vezes dá, mas tem 30% que não dá. Perdeu. Perdeu. É que nem quando você vai, né? O pessoal brinca lá naqueles filmes, lá perdeu o Playboy, já era. Eu vou te falar o que eu tenho feito, e aí você, né, você tem que fazer o backup que se chama de redundante, né? Então, meus dados estão na nuvem, eles estão no HD do computador, eles estão no HD externo, então estão em 3 lugares diferentes. Isso. Você é louco? Não. Não. Porque o que acontece? Eu já teve caso, por exemplo, de um conhecido meu que foi dar uma palestra num congresso, levou no computador dele a palestra e num pendrive colocado no bolso, tá? O pendrive estava no bolso, só que no meio do caminho ele foi no banheiro e o pendrive caiu. E ele pegou para não cair, a sorte que não caiu na patente, mas caiu. Quando caiu, o que ele fez? Ele colocou na mala o pendrive, junto com o computador. Bom, passou uns 15 minutos ali, ele foi roubado. Levaram a máquina com o pendrive. Ou seja... Perdeu. E aí, você imagina o seguinte, né, Maurício? Você num congresso, cara, tendo que se apresentar, ou então você vai apresentar um trabalho de mestrado, de doutorado, você chega para o teu orientador e fala assim, eu perdi. Perdeu mesmo. Perdeu. Ele fica com carente da cara de bunda, o prejuízo é grande. Então, assim, backup tem que ter redundância, sim. Tá? E não é uma, duas, não. Eu vou te explicar o porquê. Já aconteceu comigo de ter três discos, na época que o DVD era um bom backup, né? Hoje em dia já tem outros métodos, mas eu tinha 3 DVDs com o mesmo conteúdo. Quando eu perdi da minha máquina, que deu problema no HD, queimou. Eu fui no primeiro DVD, deu problema, eu não consegui. Fui no segundo DVD, estava com problema de leitura, eu não consegui salvar. Eu consegui do terceiro, Maurício. Tá? Então, isso mostra que se eu não tivesse 3, eu tinha lançado. Hoje em dia, a gente já tem mais opções de backup. Você tem HD externo, você tem pendrive, quando a coisa é pequena, você tem a nuvem, né? Você tem vários. Você que gosta de aviação, um exemplo bem disso é gerador de energia em avião, né? Se tiver 1, 2... Pois é, para aviões grandes, né? Assim, para aviões em geral... Para avião em geral, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você sabe que eu gosto muito disso. Eu tenho que comprar um motor, tá? Por que esse motor é tão mais caro do que um motor comum? Porque ele tem 2 velas, 2 bobinas, 2 carburadores, porque se um der problema, o outro vai assumir, você não vai ficar sem motor lá em cima, né? Por isso que é caro voar, né? Por isso que é caro. O motor mais barato é 11 mil e poucos dólares. É caro. Mas aquelas imagens que ele mostrou são sensacionais. Tá, então, assim para quem está começando, no mínimo um HD externo, fazer que nem eu faço, né? No mínimo um HD externo e na nuvem, né? Além do HD. Mesmo porque hoje, por exemplo, quando você compra o pacote do Office, ele já te dá 1 tera no OneDrive de graça, tá? Então, você paga lá uma mixaria para ter o Office durante o ano inteiro e já fica com 1 tera. Então, se você tiver a nuvem de 1 tera, mais um HD de 1 tera,
você já começa a estar protegido. Né? Claro, não adianta você ter 3 HDs no mesmo lugar. Pega fogo na casa, pegou fogo nos 3 HD teu. Não adianta, né? Então tem que ser redundante mesmo, em locais diferentes, para poder te dar uma certa segurança. Muito legal, meu amigo. Assim, esse webinar aqui nós provavelmente vamos ter que fazer um outro, né? Porque foi muito produtivo. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, com certeza. O pessoal vai gostar bastante. A gente vai precisar repetir isso. Lógico que a gente vai se encontrar depois nos eventos do nosso grupo lá de mentoria. Mas eu acho que foi muito esclarecedor. Inclusive, eu sempre estou aprendendo, né, com você, com as nossas conversas. Eu acho que hoje foi também mais um dia. Eu também com você. E o que eu acho que vamos dar um spoiler aqui para o pessoal, né? Nós temos o nosso caderno científico na revista OrthoScience, é uma revista da Editora Plena aqui de Curitiba. E o caderno que nós temos, que eu sou o coordenador científico, chama-se Digital Dentistry in Science, é um caderno de uma revista científica de odontologia que é dedicada a todo esse universo digital. Né? Então, o Alexei faz parte do conselho editorial, né? E a gente está preparando um artigo para mostrar tudo isso que a gente falou agora, né? Eu acho que na próxima edição já vai estar pronto, e eu acho que vai ser bem requisitado esse artigo aí, bem comentado, porque eu acho que ele vai ajudar muita gente, porque a gente, de fato, é uma curva de aprendizado. Eu até hoje tenho dificuldade, você sabe disso, né? Eu não nasci nesse mundo digital, eu nasci totalmente analógico, vi o computador. Né? Eu sou de 70, né? O computador, ele tá, essa cara que tem hoje é de quê? De uns 20 anos para cá, 25, 30 anos para cá. Né? Então, eu com 20 anos, minha dissertação, minha monografia de especialização, eu fiz com um computador alugado. Você não lembra? Alugava com 386. 386. Era uma máquina que escrevia um pouco melhor, né? E tal. Então, a gente viu isso tudo acontecer, e hoje, quando você fala de evolução exponencial de tudo, a gente sempre lembra daquele conceito de singularidade tecnológica, né, que é fantástico para a gente entender o mundo que a gente está vivendo. Então, de coração meu, muito obrigado aí pelo teu tempo. Eu né, que agradeço. Pela amizade, por ter compartilhado esse tanto de informação legal com a gente. E aí a gente vai voltar a se encontrar aí, tá? Ok, eu agradeço aí a oportunidade. E precisando, estamos aí. Estamos juntos. Obrigado, meu amigo. Valeu. Valeu, Maurício.